Bom, a gente segue falando de educação, mas desta vez vamos falar de um programa chamado Universidade Gratuita, que já contemplou muitos bolsistas no estado de Santa Catarina. E para trazer as informações sobre alguma modificação que venha a acontecer na Universidade Gratuita, está conosco aqui o Sidney Tavares Júnior, que é o diretor-geral de controle externo do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina. E eu explico aos senhores por quê. O TCE anunciou uma lista de mais de 200 mil estudantes que fazem parte, que têm essa bolsa da Universidade Gratuita, e algumas inconsistências aconteceram nas informações desses estudantes. E aí começou uma série de circunstâncias e a gente quer saber exatamente o que mudou. E a gente viu também que o governador Jorginho Melo teve uma reação com relação a essa lista que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina divulgou. Já está conosco aqui Sidney Tavares, diretor do TCE. É um prazer te receber. Boa tarde, diretor. Saúl, o prazer é sempre nosso, mais uma vez estar contigo aí. Agradeço pela oportunidade para trazer esclarecimentos acerca do tema aí. Certo. Vamos falar então. O governador Jorginho Melo fez algumas contestações com relação à lista que vocês divulgaram. E eu queria ouvir o senhor, queria que o senhor tivesse o espaço para explicar exatamente por que houve essa contestação e que dados são esses que ele contesta. Muito importante essa tua pergunta, Saúl. Obviamente que aqui tem todo o respeito pelo governador, né? Não poderia ser diferente. Mas o tribunal, só para fazer apenas um ajuste aí na fala, o que o tribunal trouxe foi um pouco mais de 16 mil indícios, né? 16 mil indícios, né? E em nenhum momento o tribunal trouxe a lista de alunos. Isso é uma coisa que precisa ser dita, né? O que o tribunal fez? Com os cruzamentos e com os indícios que o tribunal tem de eventual irregularidade ou até, como bem disse o governador, um possível preenchimento incorreto das informações, o tribunal encaminhou à Secretaria de Estado da Educação, que tem por obrigação olhar esses indícios e devolver ao tribunal. Por isso que é muito, mas muito importante trazer aqui um esclarecimento. O tribunal não divulgou o nome de absolutamente nenhum aluno. O conselheiro Gerson dos Santos Sica, que é o relator do processo, teve todo o cuidado, até porque a gente está lidando com informações pessoais desses alunos, né? E que isso pode gerar, inclusive, um problema grave para a vida pessoal desses alunos, né? E então o tribunal não divulgou para ninguém o nome desses alunos, entregou de forma sigilosa para a Secretaria de Estado da Educação, que nesse momento tem que fazer esse cruzamento e olhar o que o tribunal apontou, verificar se esses nomes realmente têm algum problema e depois trazer as informações ao tribunal. Então, esse é um esclarecimento que precisa ser feito. O tribunal não divulgou o nome de absolutamente nenhum aluno que tenha recebido bolsa ou que eventualmente esteja com problema nessa bolsa. Isso é muito importante trazer, Saúl. Certo, mas isso não deveria ser feito de forma preventiva? Aquela comissão que tem nas universidades que analisa e avalia os casos desses alunos que são aqueles que estão pleiteando universidade gratuita, ali já não deveria ter uma análise criteriosa dos dados para ver se eles batem? Exato, Saúl. Aqui o tribunal tem trazido essa preocupação sobre o controle dessas bolsas, né? E aí o nosso foco não é o estudante. Como o programa é um programa muito grande, né, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa, né, porque quando o governador encaminha esse projeto, o tribunal já se manifestava à época com algumas preocupações, a Assembleia aprovou devidamente dentro das suas competências, traz uma série de questões que precisam ser vistas. As universidades têm realmente uma responsabilidade nessa análise, mas claro que não dá para transferir para as universidades unicamente essa responsabilidade. Quando o projeto, o tribunal pensa assim, quando é um projeto tão grande, no começo da tua fala, traz bolsas para tantos alunos, né, e que a gente quer querer, como tu bem disse aqui, que eles realmente precisam, né, e aliás, a ideia do tribunal é trabalhar para que quem realmente precise ganhe, né? Entendemos também que a Secretaria de Educação tem que fazer a sua parte, o governo do Estado, no sentido de fiscalizar e tirar das bolsas, eventualmente, aqueles que não estejam dentro das regras do programa. Então, assim, as universidades têm uma responsabilidade, não tenha dúvida, porque eles também têm uma comissão, mas a grande responsabilidade pelo controle seguramente é da Secretaria de Educação. Certo. Agora, diretor, é o seguinte, a pergunta que todo mundo ainda está fazendo é: teve fraude ou não teve?
E quando saberemos a punição desses fraudadores? Aí é que esse é outro ponto bastante importante, Saul. O que o tribunal fez ao cruzar muitos dos dados, né, é trazer esses indícios que, em alguns casos, pode ser fraude, né? O que o tribunal fez? Tem ali como 16.600, mais ou menos, indícios, né, em torno de 15 mil CPFs, pode ter de tudo, desde preenchimento incorreto, até fraude, né? Quando o tribunal entrega para a Secretaria da Educação, para que faça essa análise e nos responda, e também entregou ao Ministério Público, está sendo feito nesse momento uma análise detalhada com esses indícios, deixando isso bem claro, para que então a gente possa, eventualmente, se houve fraude, trazer a responsabilidade dessas pessoas. Por que o tribunal tem grande preocupação de não divulgar os nomes, como eu disse ainda há pouco, né? Porque hoje a gente sabe que a internet ela faz um julgamento muito rápido, né? As pessoas podem ter a sua vida completamente comprometida e por isso que o tribunal não divulga nomes até ter a certeza. E, aliás, mesmo tendo a certeza, as pessoas podem trazer, eventualmente, né, se for necessário, o seu contraditório, a sua ampla defesa, né, diante dos órgãos que apuram a fraude. Por exemplo, o próprio Ministério Público, se for o caso, né? Isso é uma coisa bem importante para ser trazida aqui. Diretor, não deveria ser criado um órgão para fazer esse papel dessa checagem criteriosa? Porque as universidades estão dizendo que é o seguinte, que é muito documento, é muita gente, não tem pessoal suficiente para poder fazer uma verificação, um pente fino. E não deveria o governo não deveria criar aí um departamento para checagem desses dados? Olha, Saul, o tribunal entende que hoje o Estado ele tem na Secretaria de Educação, na própria Controladoria Geral do Estado, né, essa competência de fazer essa análise. Eu entendo a preocupação das universidades quando dizem que são muitos documentos que precisam ser analisados, né, e certamente o são pela quantidade de bolsas, mas o Estado tem que dar, sem dúvida, garantia e possibilidade para que essas universidades façam esse trabalho, através de um sistema, através inclusive de treinamento, se for o caso, né? Mas as universidades, para fazer esse treinamento, para fazer essa análise, precisam, obviamente, que o Estado dê condições para ela. Entendemos que tanto a Secretaria da Educação como a própria Controladoria Geral do Estado, que tem condições e que tem gente muito competente para isso, possam dar o suporte para essa análise que você está falando, Sam. Certo. Diretor, para finalizar aqui, tem casos de alunos que atingiram a carência necessária, né? O índice necessário para poder ser contemplado pela universidade gratuita e acabou que não foi. A pergunta que eles estão fazendo agora é como que vai funcionar daqui para frente, uma vez que existem fraudes e isso vai ser feita uma reavaliação, vão ser chamados aqueles que ficaram numa fila. O senhor tem alguma informação com relação a isso? Nesse momento, ainda não tenho essa informação, sabe? O que eu posso dizer é que o tribunal, ao encaminhar para a Secretaria de Educação, né, e obviamente vai esperar a resposta deles, a Secretaria de Estado da Educação está fazendo as análises, né, que é devida, que o tribunal exigiu. Imaginamos que, se houver problemas nos alunos que receberam a bolsa, imaginamos que outros alunos possam fazer jus a essa bolsa, né, já que aqueles eventualmente seriam tirados das bolsas, mas ainda é precipitado trazer qualquer informação nesse sentido, até porque a própria Secretaria de Estado da Educação ainda está fazendo essa análise após receber, né, esses dados do tribunal encaminhados pelo relator Gerson dos Santos Silva. Certo. Existe um prazo para o fechamento desse assunto? Existe um prazo para quem está averiguando esses dados todos, como o senhor falou, que a Secretaria de Educação está fazendo isso? O tribunal, o conselheiro Sica, quando encaminhou esses dados para lá, que são sigilosos, repito, né, ele não deu um prazo inicial, porque como eram mais de 16 mil indícios, precisava entender quanto tempo isso levaria, mas obviamente que o tribunal vai continuar cobrando para que seja o mais rápido possível, né, e eu tenho certeza que o próprio governo tem interesse de que isso seja feito de forma mais rápida, para superar, né, essa celeuma e claramente que os alunos que mereçam recebam essa bolsa, né, ou eventualmente aqueles que estejam continuem, né, que é o que imaginamos nós, que a grande maioria, a absoluta maioria, é o que vai acontecer.
Muito obrigado ao diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Sidney Tavares Júnior. Olha, doutor Sidney, muito obrigado por ter nos atendido e parabéns pelo trabalho feito, trabalho sério do Tribunal de Contas do Estado, mostrando que tem alguma coisa e, claro, isso precisa ser trabalhado para melhorar e, principalmente, se alguém fraudou, acabar com as injustiças. Muito obrigado, uma boa tarde a senhor e todos aí do TCE. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. O Tribunal de Santa Catarina está sempre, de Contas de Santa Catarina, está sempre à disposição. Tá certo, muito obrigado. O que precisa é trazer as respostas necessárias para aqueles que foram injustiçados. Poderiam estar dentro, acabaram ficando de fora, alguém entrou no lugar deles através de fraude. Isso precisa ter imediatamente, por parte da Secretaria de Educação, um posicionamento. E aí, o que estão fazendo para a mudança? E aí, quando falo mudança, falo critério. Os dados estão lá, vamos checar, vamos ver se realmente está tudo certo. Bom, e o arrancadão de Canoas marcou o fim da pesca artesanal da tainha aqui em Balneário Camboriú. Vamos acompanhar como foi. O 7º arrancadão de canoas artesanais aconteceu na Praia Central de Balneário Camboriú neste final de semana. O evento celebra o fim da temporada de pesca artesanal da tainha e pescadores de diferentes cidades de Santa Catarina participam da confraternização. É a primeira vez que o encontro aqui, o arrecadão, ele acontece todo em um lugar só. Isso reforça ainda mais o nosso respeito, o nosso compromisso com a nossa essência, com a cultura, com a tradição de Balneário Camboriú. A pesca da tainha, todo esse período, as pessoas estavam perguntando como que seria, o fechamento desse período. E nós estamos aqui com um grande evento, para que todas as famílias possam participar. Começou ontem no sábado, encerra nesse domingo, vai ter show, muita gente por aqui passando e agora com novidade, inclusive com a feirinha do artesanato também presente. O arrancadão de canoas é a prova que dá origem ao nome do evento e consiste em uma disputa entre duas canoas por vez, na qual os pescadores a remo precisam movimentar a canoa como se estivessem cercando a tainha. A equipe campeã de 2025 foi a do Rancho do Dato, em Itapema. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a oportunidade aí, à prefeitura, a equipe Arrancadão, pela estrutura, coisa de primeiro mundo aí. Graças a Deus é a 4ª vez que a gente sai vitorioso, A gente é da praia de Itapema, do Rancho do Dato, E fica a nossa homenagem ao nosso patrão também, que veio a falecer esse ano. Então essa vitória vai ser dedicada a ele aí. Além da tradicional prova de arrancadão de canoas, também teve prova de arremesso de tarrafa, torneio de pênaltis e torneio de dominó, distração nos ranchos enquanto é aguardada a chegada do cardume e da tainha. E a gincana do prato de pirão, que vence quem come mais rápido. A importância desse evento para todos os pescadores artesanais de arrasto de praia é a valorização e o respeito. Esse é o foco do evento, é fazer que as pessoas comecem a olhar com mais respeito, com um olhar mais carinhoso, porque esse pessoal, eles são mantedores da cultura, uma cultura que é tradicional, no nosso estado, em todas as nossas praias. Então a gente só pede por respeito, não a gente, é a classe pesqueira do arrasto de praia. Neste ano, além das gincanas, onde somente os pescadores podem participar, a comunidade pôde aproveitar a gastronomia com pratos típicos, a feira de artesanatos locais e o show na Praia Central. Parabéns aos pescadores. A safra da tainha não foi exatamente como esperado, mas a cultura, a tradição, elas de fato precisam ser mantidas. O que se discute é a questão dessa cota e esperamos um posicionamento por parte dos nossos parlamentares lá em Brasília para lutar, para quebrar essa cota e nos próximos anos os pescadores possam pescar tainha de forma livre. Aí, Clara Araújo já está aqui na tela da TVC para falar sobre os assuntos de Camboriú. Clara, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Hoje a gente traz um assunto um pouco delicado, que foi aquele lixo, aquele equipamento que foi encontrado dentro da policlínica do município. Foi encontrado durante uma ação de limpeza que estão fazendo durante as últimas semanas. Toda ali a parte da estrutura de telhado está sendo reformado na policlínica e durante essa reforma foi encontrado, então, todo esse lixo e também materiais em desuso
do município. Também foi encontrado documentos e outros equipamentos. Então, agora a Policlínica está passando por essa reforma, o prefeito foi lá fazer toda essa análise, acompanhar todo esse material encontrado, e agora o que nós esperamos é o posicionamento para saber quais serão o destino dessas, se tem alguma coisa que ainda consegue ser utilizado ou não, até porque tudo que foi encontrado lá é dinheiro público, são equipamentos que provavelmente em algum momento poderiam ter continuado sendo usados ou não. Então agora é esperar para saber se todo esse material encontrado vai continuar, vai ter que ser descartado ou se a prefeitura vai conseguir fazer ainda o uso desses materiais. Saul. Certo. Oi, Cláudio, estou vendo as imagens aqui, né? Além dos documentos, né? Caixas de papelão mal acondicionados, computadores, eu vi teclados em caixas. E esse material não chegou a ser usado, foi simplesmente descartado, colocado lá em cima, eu não sei se é sótão, o nome exato do local onde encontraram, né? Mas é debaixo do telhado. Isso mesmo, Saul. Esses materiais a gente não consegue saber se eles conseguiram ser usados ou não, se eles são novos ou velhos, né? Eles foram encontrados provavelmente aí em algum momento, foram trocados os materiais e os que já estavam lá acabaram ficando, né, armazenados para ser usados em outro momento ou porque não conseguiram fazer o descarte. De qualquer forma, como é material público, ele precisa passar por toda uma avaliação para poder fazer questão de patrimônio, etc. É uma série de protocolos que precisa ser seguido para conseguir fazer o descarte de materiais como esses equipamentos de computadores, por exemplo, né? Então, a prefeitura agora ela precisa passar por todo esse momento de protocolo para saber se vai fazer o descarte ou se tem alguma coisa que ainda consegue ser usado. É uma série de coisas que precisa ser avaliado. O que a gente sabe é que é dinheiro público que precisa ser avaliado e que precisa trazer também essa parte mais de controle para dentro do município, né? De trazer para a população toda essa transparência. Tá certo. E, Clara Araújo, muito obrigado pelas informações. A gente quer saber, até para passar para as pessoas que nos assistem, depois qual o destino, né? Você falou em descarte, né? Precisa avaliar também, daqui a pouco tem alguma coisa ali que ainda dá para utilizar. Exatamente, vai ter que passar por toda essa avaliação e a gente espera que tenha assim, coisas que não consigam ser utilizadas, até porque a gente está falando de dinheiro, né? Então, com certeza a prefeitura vai fazer toda essa avaliação necessária para trazer todo o esclarecimento necessário para a população. Então, obrigado a você pelas informações de Camboriú. Até amanhã. Obrigado, só uma boa tarde para você e todos em casa. Muito obrigado, boa tarde. A gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, a Bianca Robles vai trazer as informações de uma reunião realizada entre a prefeita Juliana Pavan e moradores do bairro dos municípios. Ainda tem a previsão do tempo e o comentário político.